Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem aí, né, em seus lares ou no seu escritório, né? Vamos a mais um Despertando as Ilusões Fabricadas, né? Nesse canal, em transmissão para o Facebook, né? Hoje vamos falar um tema muito, né, muito impactante, né? Que se envolve a mim, a você que está do outro lado aí, né? Uma reflexão, uma autoanálise de como, do que nós estamos vivendo hoje em nossos tempos, não é verdade? E o tema também, aqui do estilo urbano, que eu extraí aqui um tema, né, uma pesquisa que eu fiz aqui, né, sobre os fundamentos ocultos dos governos e por que sua liberdade é apenas uma ficção, né? Uma matéria de Renato Cunha, de 23 de janeiro de 2026, né, desse ano, recente, né? Mas primeiramente vamos analisar aqui o que está ocorrendo hoje pelo país e pelo mundo, né? Vimos aí esse final de semana a passeata de Nicolas Ferreira, né? Lá em frente à esplanada dos ministérios em Brasília, né? No meio daquela chuva, né? De repente, cai uma chuva torrencial, fortíssima, e cai um raio ali no meio. Em dado momento, cai um raio ali. Mais de 30 pessoas foram hospitalizadas, né? Pouco mais de, né, 30 pessoas, algumas foram hospitalizadas, né? E dentre os que estavam se manifestando ali em frente, né? Reivindicando a liberdade do país, não é verdade? Reivindicando algo, né? Que é a liberdade do cidadão comum, né? De um lado, né? O azul, né? Na sua luta, né? Numa batalha, né? Que é muito mais do que uma batalha física, né? De carne e sangue, né? Na realidade é uma batalha espiritual que estamos vendo ser travada no mundo todo, né? Continuamente, né? Por mais que não possamos enxergar isso com os olhos físicos, né? Porque hoje o que impera, né, no sistema é o quê? Não vi, não ouvi e não falei. Como aqueles 3 macaquinhos, né? Um não enxerga, um não fala e outro não ouve, né? Então, o que vemos hoje? O que as pessoas querem? Por que as pessoas querem tanto reivindicar a liberdade? O que a maioria quer fazer com a liberdade que tem? Será que a liberdade é para viver melhor, dar uma vida melhor aos seus familiares, ter um emprego melhor, né? Ou, né, uma forma de você poder desenvolver, né, humanamente falando, intelectualmente e espiritualmente, né? Ou será que as pessoas querem a liberdade para levar uma vida promíscua, né? Levar uma vida desregrada, uma vida leviana, né? De idolatria, de hedonismo, né? Será que as pessoas querem isso hoje em dia? E aquele raio que caiu, será que foi Deus que, né, em dado momento ele se manifestou, né, de forma tão misteriosa com aquele raio que caiu? Deus não estava ali de forma alguma, em Brasília. Ele não está ali, né? Quem poderia estar ali então? Quem se manifestou daquela forma, né? Então, né? Com tanta eletricidade, né? De forma tão impactante, né? E se você encostasse ali naqueles metais ali, né? É um convite, né? A ser eletrocutado ali, né? Água e eletricidade não combinam, né? Só encostar ali, tudo molhado, úmido, né? As pessoas podem ser eletrocutadas, né? O que será dos ímpios de nossos tempos? Os iníquos, a iniquidade aumentando, o aumento do que é contra a lei no mundo e no país. Estamos vendo aí, ó, a olhos vistos aí. Eu vi um vídeo aqui de influenciadores, né, indo morar em Alphaville, né. Lá em Alphaville é uma outra realidade, né. Você entra em Alphaville, os condomínios de luxo, de alto padrão, né. Uma pessoa que ganha o Bolsa Família não consegue adentrar num lugar desse assim sozinha, né. Já se sente humilhado, né. Já se sente menosprezado, inferiorizado devido à sua própria condição, né?
que ela mesma se vê, né? Ela se vê, né? Como se fosse, né? Inferiorizada pela condição social e econômica que vive. Se uma pessoa entrar com uma família de uma favela entra num lugar desse, né? Ela se sente, né? Como se fosse uma formiguinha entrando dentro de um, né? De um palácio da realeza. Né? Então vemos hoje a Alfavela, né? E o que está acontecendo lá, né? Nesses condomínios de luxo, influenciadores, né? Que se beneficiam, né? De um esquema de pirâmide financeira de jogos de cassinos online e se enriquecem da noite pro dia, né? E como é que isso acontece ainda no país, devido a tantas políticas que, né, são feitas para tentar frear esse processo de crescimento desse tipo de, né, de propagação desse tipo de jogos online, né? Porque tem leis que favorecem e beneficiam pessoas que não, porque tem que ser para maior de 18 anos. Se nem para maior de 18 anos é bom, imagine para menor, né? Isso, né, as pessoas terem essa liberdade de jogar e perder, porque a casa sempre vence. Artistas e celebridades divulgam jogos online para criar mais fãs, para ludibriar e iludir as pessoas desfavorecidas, desafortunadas, a acreditar que aquilo é legal. Minha, né? Aquela atriz ali, aquela celebridade que eu gosto, está jogando, eu vou jogar também. Né? Porque o certo é que a casa sempre vence. Porque você sempre está programado para perder e se endividar, né? Acabar com a sua vida em família, acabar com a sua, né, vida conjugal, se enfiar em mais dívidas. As pessoas querem, almejam uma vida melhor. E muitas vezes pelos caminhos errados. Né? Porque muitos desafortunados, né, vivem aquela vida, né, trabalhando, não consigo nunca avançar na minha vida. Elas pensam, né, não consigo nunca uma vida melhor, uma moradia melhor, uma condição melhor. Né? E se veem, né, se defrontam e confrontam com essas, né, pessoas, celebridades, influenciadores, ou pessoas que, né, sobem na vida de uma hora para outra, né? Chegam nos condomínios de luxo fazendo barulho, aquela algazarra, não é assim? Fazendo barulho, né? Incomodando aqueles que já são autenticamente já pessoas de uma condição de poder aquisitivo muito mais elevado. Né? Então eles saem das periferias, né? Vão com seus carros de luxo, suas motos de luxo, né? Ostentando, né, uma vida nababesca, né? Dizendo que aqueles que estão lá, que já moram lá, que são residentes autênticos dos condomínios, né, são invejosos. Né? Mas na realidade o que impera no nosso país é inveja. Né? Porque aqueles que já estão numa condição de despertar mais evoluído, uma condição de, né, de conhecimento mais evoluído das coisas, né, já não sente mais esse anseio, esse desejo de querer se comparar aos outros, né? Porque, né, eu vou invejar o outro porque o outro tem mais do que eu, né? Para mim isso daí também não faz a menor diferença. Né? As pessoas querem mesmo ter a liberdade para se tornarem ímpios, iníquos, né? Desfrutar de um mundo que já está em ruínas. Não é assim? Já está em calamidade já. E muitos nessa terra já vivem em tribulação. Já vivem em tribulação. Né? Que dirá da grande tribulação que está mais à frente aí, né? No futuro próximo. Muitos já vivem, né? O agronegócio já está sendo destruído. Muitos perdendo a vida, muitos donos de agricultores perdendo suas vidas. Tinham escrituras na mão já, autenticadas pela lei, perderam suas propriedades. Né? Porque o objetivo é mesmo destruir, né, a propriedade privada, né? Deixar todos na miséria e beneficiar outros, né, que levam uma narrativa ideológica específica. Você se sente sozinho e isolado no mundo? Sente que você perdeu aquele brilho?
Ou aquela companhia que você gostava. Quando tudo fica em silêncio no seu quarto, na sua casa, você sente que algo está faltando, algo não está se encaixando, você perdeu o chão, né? Você sente isso? Quem é que não sente hoje em dia, não é mesmo? Devido às transformações sociais que estamos vendo agora se avizinhar, dessa nova era de tecnologia, né, avançada, e agora o governo americano, né, focando sua atenção na Groenlândia, porque lá existem, né, um terreno fértil, místico, misterioso, né, onde provavelmente há indícios ali, né, da origem da civilização humana, de anjos caídos, de sabedoria antiga, de anjos caídos, ali naquele território. Né. Então, o livro de 1984 de George Orwell foca muito naquela região da Groenlândia, né, em alguns países como Venezuela, né, a Eurásia, né, em que no futuro próximo talvez possa haver uma aliança desses países para a implementação de uma agenda em que, né, possa pôr fim a né, uma civilização como conhecemos. E isso vai vitimar muitas pessoas. Muitas pessoas poderão perder suas vidas, perder, né, a sua segurança, a sua estabilidade, como já estamos vendo hoje, né? E muitos vivendo, na realidade, num verdadeiro, né, caos, desestabilizadas financeiramente, né, lutando para sobreviver, no mundo que já está em transformação, em transição, né, econômica já, né, em que muitos se tornam milionários da noite por dia, enquanto outros têm que contar moedinha para comprar um pãozinho em casa. Não é assim? Então vamos à matéria do dia aqui, né? Aqui conforme a matéria dos fundamentos ocultos dos governos e por sua liberdade, porque sua liberdade é apenas uma ficção. Aqui a matéria diz que Jordan Maxwell, nascido em 1940, foi um pesquisador e palestrante americano conhecido por seu trabalho nas áreas de ocultismo, mitologia antiga e teorias da conspiração. Então, né, ele ganhou destaque por sua exploração das conexões entre religião, simbolismos e conhecimento oculto, frequentemente focando como esses elementos influenciam a sociedade e a cultura modernas. E as apresentações de Maxwell frequentemente abordavam tópicos como os significados esotéricos por trás de textos religiosos e a influência de sociedades secretas e simbolismos presentes em diversos sistemas de crenças. Né? Hoje, como diz aquelas 3 princípios fundamentais do livro de George Orwell, né? Ignorância é força, liberdade é escravidão, né? E guerra é paz, não é mesmo? Ele era conhecido por seu estilo de oratória envolvente e pelo amplo uso, né, de recursos visuais em suas palestras, né, ao longo dos anos. Né, contribuiu para diversos documentários e participou de inúmeros programas de rádio e televisão, especialmente na área de mídia alternativas. Né. Ele faleceu em 23 de março de 2022, recentemente, né, mas seu trabalho continua sendo referenciado por pessoas interessadas em conhecimento esotérico e como a sociedade realmente funciona e o que nunca é mostrado à população pela mídia e sistema educacional. Né. Então, os fundamentos aqui, né, na história da política da religião, do controle mental, enquanto Jordan Maxwell revela raízes ocultas aqui, né, desde o Império Romano aos sistemas jurídicos atuais, né, e como simbolismos antigos das sociedades secretas e doutrinas esotéricas ainda moldam o nosso mundo. Né. E também diz aqui como a liberdade é uma ilusão, né, que o sistema bancário, o comércio são contratos espirituais e como a igreja e o Estado sempre estiveram conectados por meio do conhecimento oculto. Esta é a verdade que eles nunca quiseram que você entendesse? E sobre seus direitos e sua soberania e quem realmente controla o sistema. Então, tem alguns vídeos aqui também, né? A maioria das pessoas acredita viver em uma sociedade livre,
Mas e se essa liberdade for apenas uma ilusão legal e psicológica? Então, o Jordan Maxwell aqui explica como a liberdade, a cidadania, o dinheiro e a identidade foram sutilmente redefinidos por meio do direito corporativo dos sistemas bancários e das estruturas jurídicas que a maioria das pessoas desconhece, literalmente. Então, essa discussão aqui explora como os Estados Unidos transitaram de uma república para o sistema corporativo, como os indivíduos se tornaram entidades jurídicas e por que a liberdade hoje muitas vezes existe apenas no papel. Então, Maxwell aqui revela como palestras, contratos e símbolos moldam o controle moderno, não pela força, mas pelo consentimento e pela desinformação das pessoas. E não se trata de medo, rebelião. Trata-se de educação, conscientização e compreensão de como o sistema realmente funciona. Então, em resumo dessa matéria, que eu vou deixar o link aqui para vocês pesquisarem depois e adentrarem mais, né? Ele revela aqui, né? Se o voto importasse, os controladores não permitiriam que a democracia liberal é uma farsa, né? Da maçonaria, que está infiltrada em todos os campos e esferas, né, das estruturas sociais que nós vemos hoje. Então, o ser humano é que foi transformado em um ativo financeiro, né, no momento em que nasceu, né? Como diz aqui, né? Sua certidão de nascimento é um contrato e não registro, né? Como já havia dito aqui em outra matéria anterior, né? Então, o Estado reivindica a propriedade do seu corpo, do seu trabalho e do seu valor. E o espantalho aqui, a ficção jurídica em letras maiúsculas, é uma entidade fantasma que eles negociam nas suas costas, né? Então você é declarado legalmente morto no papel para que eles possam manter sua propriedade. E eles negociam você como gado. E você gera riqueza, mas não tem permissão para tocá-la. Não é mesmo? Então, nós vemos muito bem como as engrenagens funcionam, né? Todo o aparato do sistema e da intimidação é feito para, né, desapropriar pessoas comuns, que não têm importância para o sistema, né, de suas riquezas, né? Como agropecuária, né? Agricultores sendo expulsos de suas casas, com escritura, tudo, né? E tudo. Com o IBAMA, com o FUNAI junto, com o Exército junto, para intimidar as pessoas, né? Então, existe todo um aparato agindo através das leis, né? Para a intimidação das pessoas, para que realmente fossem implementadas agendas, né? De redefinição do sistema. Não é verdade? Então, isso nos ajuda a entender melhor como, né, o que nos incomoda e nos aflige, né? O que nos intriga, né? Possamos entender melhor como as engrenagens funcionam e como isso também nos afeta. Não é mesmo, legítimas? Então, deixo com vocês mais essa análise breve dessa matéria, né? Em mais um. Despertando as ilusões fabricadas.